Olá pessoal, tudo bem? Já se perguntaram, já se identificaram sobre, através dos valores no encerramento do exercício, o volume que você tem retido em sua loja de mercadoria, ele é o ideal? Se o seu produto está tendo uma boa aceitação, se está tendo um bom giro de circulação do seu produto dentro do seu estoque? No assunto de hoje, separamos para conversar sobre giro de estoque. Mas antes de mais nada, deixa um like e inscreva no nosso canal. Quando a gente fala um pouquinho sobre movimentação de estoque, sobre giro de estoque, sobre os valores retidos na circulação de produto, de mercadoria que nós temos dentro da nossa empresa, nós precisamos ter um controle exato de todo o volume de mercadorias que a gente adquire para uma revenda, ou até mesmo de um produto que nós fabricamos, o produto final, por exemplo, o produto que já está pronto para circulação. Nós temos que ter exatamente esses controles para a gente verificar como que está o giro dele dentro do nosso estoque. Lembramos que um produto que ele esteja dentro do nosso estoque, ele não tem uma aceitação de circulação, ele não tem um impacto comercial para o nosso cliente. E esse valor, esse volume, ele se torna um prejuízo para dentro da empresa. Então, antes de mais nada, nós temos que identificar como está a aceitação do nosso produto e verificar se ele está tendo uma rotatividade no nosso estoque. Ou seja, qual é a quantidade de volumes que eu tenho que estar fazendo o ciclo completo do meu estoque. Se esse produto, através desta análise, nós conseguimos entender que o nosso produto está tendo uma aceitação no mercado, uma aceitação, o nosso cliente está usando o nosso produto, ele está querendo consumir o nosso produto. Há uma aceitação. Por isso, nós temos que identificar a quantidade e como que está o nosso giro de estoque. Para isso tem uma fórmula, ela é muito simples de ser executado. Nós precisamos apenas de 3 fatores principais. Nós precisamos definir uma quantidade de tempo de análise. Eu quero fazer uma análise de 1 ano, eu quero fazer uma análise dos 6 primeiros meses. Então defina essa análise, uma definição de análise. O número de mercadorias vendidas e o valor do estoque médio. Nós tendo esses 3 passos, nós conseguimos desenvolver a fórmula para a gente poder calcular qual é o nosso giro de estoque. Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui para vocês, que eu peguei uma empresa e quero fazer uma análise de 1 ano de circulação para ver como que está essa aceitação, esse produto se ele está ou não em devidas condições de giro de mercado. Então, pegando uma empresa com uma análise de 1 ano, 12 meses, o número de mercadorias vendidas, vamos supor que nesse 1 ano ela vendeu 4.000 mercadorias. E o estoque médio dela é de 300 unidades. Então nós vendemos 4.000 com estoque de 300 unidades. Ou seja, a fórmula é super simples. É o número de mercadorias, ou seja, o valor da sua mercadoria, dividido pelo estoque. Então a venda é dividido pelo estoque. Bem simples, tranquilo. Então se eu vendi 4.000 unidades e eu tenho meu estoque médio de 300, 4.000 dividido por 300, ou seja, eu tive uma circulação de mercadoria de 13 vezes dentro desse 1 ano. Eu tive que refazer o meu estoque em 13 vezes, ele girou 13 vezes dentro do ano. É um número aceitável, é um número produtivo. Pode fazer isso até mesmo com valor também. Vamos substituir com valor? Vamos supor que eu tive um faturamento de 580 mil dentro desse ano e eu tive mais ou menos meu estoque médio está no valor de 70 mil. Você pega os 580 mil dividido pelos 70 mil, ou seja, meu estoque ele teve circulação em 8 vezes. Tranquilo, gente? Belezinha? É legal porque a gente consegue identificar através desse número, a gente consegue identificar a circulação, ou seja, a quantidade de vezes que nós temos que circular, se o nosso produto está tendo uma aceitação no mercado, se ele consegue fazer um giro de vendas a curto prazo, porque nós não podemos ficar com estoque emperrado, porque estoque emperrado é prejuízo. Se você tem um volume, se você tem uma captação técnica e esse produto que você adquiriu no seu estoque, ele tem que ter circulação, você não pode manter ele há muito tempo no seu estoque porque ele se torna um prejuízo. Dando como exemplo, pegando alguns casos atípicos, se você tem, vamos supor, uma loja de roupas, por exemplo, você tem as coleções. Então nós temos as coleções de primavera, nós temos as coleções de verão, coleções de inverno, ou seja, você tem um período para você poder identificar. Então, ou seja, não adianta você comprar uma mercadoria, se ele não tiver uma circulação para poder eliminar todo esse consumo de estoque que você teve um prejuízo depois.
Por isso que às vezes vocês escutam muito aquela palavra queima de estoque, aqueles Black Friday da vida que é queima também, principalmente para eliminar esses produtos que estão engavetados, que eles não conseguem ter a devida circulação. Porque através depois, quando o seu produto, num caso que a gente está falando de loja de roupas, ele tiver essa troca de coleção, você vai ficar com isso emperrado, porque num inverno, o seu cliente ele não vai consumir produto de verão. Ele vai adquirir produto de acordo com a sua necessidade atual. Estou dando exemplo como loja de roupas, mas a gente pode também entender como loja de alimentos, por exemplo, que o produto ele tem um período a curto prazo, entendeu? De validade. Então nós temos que consumir, nós temos que ter esse giro a curto prazo. Então essa forma, esse giro de estoque é essencial para desenvolver, para vocês terem soluções e desenvolver estratégias para poder adquirir o volume, a estratégia certa para você conseguir fazer o seu estoque circular com mais exatidão e você não ter esse estoque emperrado para ele ocasionar prejuízo. Então, lembrando, você pegando a forma, identificando o volume então das suas vendas dividido pelo seu estoque, você tem a quantidade de giro. Lembrando que assim, se você tem um período e seu estoque ele não consegue fazer uma circulação total, se você não consegue trocar o seu estoque nesse determinado período que você linkou para poder fazer esse tipo de operação, então cabe você avaliar o produto que você está colocando em circulação. Se esse produto ele tem a devida aceitação de mercado do seu cliente para você conseguir colocar ele em giro. É uma ferramenta excepcional para esse tipo de estratégia. Valeu pela dica, pessoal? Espero ter ajudado. Então, lembrando, estoque, giro de estoque, a fórmula, coloquem isso em prática, você consegue identificar o seu produto e saber qual aceitação desse produto está tendo para dentro do mercado. Legalzinho? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não esqueça de dar um joinha e nos ajudar aí. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, ótima semana, ótimos negócios!